Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil. Eu sou o Thomas Reis. Eu sou Leonardo Antan. Hoje, pessoal, antes da gente partir para o nosso vídeo, visitar o barracão, vocês já viram aqui que a gente vai visitar o barracão do Arranco do Engenho de Dentro, a gente queria bater um papo com vocês. No dia da gravação, vocês sabem que aqui no Rio, o Rio de Janeiro foi atingido por uma chuva torrencial que prejudicou e muito os barracões da Série Ouro. E foi o caso do Arranco, onde a gente estava lá. E infelizmente a escola saiu muito prejudicada, como muitas outras, e a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente viu lá de dentro, né, Léo? É isso, a gente entrevistou o querido Antônio Gonzaga, que vai estrear como carnavalesco esse ano lá no Arranco do Engenho de Dentro, que subiu, né, do Grupo Prata para a Série Ouro, para esse carnaval de 24, e tem um enredo incrível, uma proposta muito interessante, como vocês vão ver na entrevista, mas infelizmente a gente sabe que as condições dos barracões da Série Ouro é um assunto urgente para bolha carnavalesca e para todo mundo que acompanha esse espetáculo, porque realmente são situações muito precárias, condições insalubres até para a produção desse espetáculo que é tão grandioso e chega para o mundo inteiro, né? Então, infelizmente, nesse dia a gente teve a sorte de conseguir gravar a nossa entrevista, mas nesse mesmo dia o Arranco sofreu muito com a chuva que caiu aqui no Rio de Janeiro. A gente nem, inclusive, conseguiu gravar a cabeça, estamos gravando aqui no outro dia, né? Por causa da chuva, ficamos presos aqui na cidade do Samba. Então o Arranco está fazendo uma vaquinha virtual, pedindo colaboração de quem puder apoiar a escola. A gente vai colocar o Pix da escola aqui para quem quiser colaborar, para que o Arranco faça uma bela abertura na sexta-feira de carnaval. É isso, e vamos embora conversar e saber mais. E aí, tudo aquilo que você já sabe, curte, comenta, se inscreve no canal, que a série Processo da Criação está na sua reta final. Sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata ao final. Eu sou de fato, sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata o final. Eu sou de fato. Estamos em mais um barracão da série hoje conversando com o Antônio Gonzaga, que vai estrear como carnavalesco, né, na Arranco do Engenho de Dentro. Gonzaga, é um prazer falar com você. Acompanhar essa sua estreia como carnavalesco, né? Gonzaga, que todo mundo já sabe, é compositor também, trabalhava como designer no carnaval. Queria saber como é que chegou esse convite, como é que chegou mais uma área de atuação que se desbrava sua no carnaval. Então, eu comecei no carnaval como compositor, né? Foi a forma que eu me inseri como compositor de salgueiro. Disputei samba desde os meus 14 anos até meus 26 anos. E nesse meio tempo eu fui conhecendo pessoas do carnaval. Então, eu comecei a ser amigo do Leonardo e do Gabriel. Sempre fui do meio artístico, assim, sempre fui do desenho, da arte, da pintura. Eu sempre curti muito esse lado e sempre expus os meus trabalhos nas redes. A partir daí, recebi o convite deles para desenhar o cartaz do enredo do Ibacubango, na Cubango 2019. E no ano seguinte, fui convidado para integrar a equipe de criação deles. Então, a partir disso, começou a minha vivência de barracão e tal. 2 anos de Grande Rio, vice-campeonato, campeonato. E aí, esse ano, recebi uma mensagem da presidente Tatiana, fluiu muito legal o papo, e eles vieram e falaram assim, você tem alguma ideia de enredo? Eu falei, tenho. Aí eles falaram, mas a gente também tem um enredo que a gente quer fazer. Eu falei, tá, eu pesquisei muito da história do Arranco, antes de vir conversar com vocês, eu queria muito fazer o Zé Espinguela aqui, porque eu acho que é um enredo que o Arranco precisa nessa volta, eu acho que é um enredo que fala sobre ele, fala sobre o carnaval. Aí eles, a gente quer fazer o Zé Espinguela também, era o enredo que a gente ia sugerir a você. Então foi uma confluência. Isso, foi perfeito, assim, foi o casamento. E aí, já que você tocou nesse enredo, né, falar dessa importância de revelar um pouco esse personagem, né? Um personagem muito importante, mas desconhecido nessa mesma medida, né? Isso. Como é que foi esse processo de pesquisa? O que você descobriu que te motivou assim, a escolhê-lo? Então, de cara foi essa relação territorial, né? Geográfica. O fato do terreiro do Zé Espinguela ser localizado na Adolfo Bergamini, né? Antiga Rua do Engenho de Dentro, hoje é Adolfo Bergamini, onde fica a quadra do Arranco. E aí, pesquisando mais, fui descobrindo outras relações dele. Tem a questão do concurso de 1929, que foi realizada lá, entre a Deixa Falar, o conjunto de Oswaldo Cruz e a Estação Primeira de Mangueira, mas a relação dele na fundação de Mangueira, a relação dele com Vila Lobos, na criação do Saudades do Cordão, ele era aderecista, ele era jornalista, ele tinha muitas vivências das mais diversas possíveis na cidade. A gente quis explorar todos esses espaços. E acho que isso vai ficar bem claro no essa personalidade múltipla também, né? Compositor, aderecista, pai de santo também, né? Você vai passear, então, por muitos... Quase um profissional que fazia tudo, né? Dessa época que se fazia tudo no carnaval, né? Isso.
E como é que isso vai se dar em termos de enredo, né? Acho que o samba nos ajuda a entender muito, né? O Isso. Santos tem um grande samba, É. acho que para o desfile, assim, como é que foi esse Então, processo também? a gente começa o enredo com essa raiz religiosa, essa raiz africana mesmo, que, que se reflete no culto dele, no terreiro dele. Ele era um alufá, ele cultuava o ifá, o tabuleiro, é, e a gente abre o carnaval com essas raízes africanas, com o tabuleiro de Fá, um tabuleiro bem grande que vem na nossa abre-alas, e com as baianas que vem abrindo o desfile. E aí, com essas raízes chegando no Brasil e se fixando no nosso território carioca, ele começa a viver outras experiências nas ruas em volta do terreiro dele. Então a gente traz os blocos de sujo, os banhos de mar à fantasia, os cordões na nossa terceira ala. Depois a gente traz o surgimento das escolas de samba, né, dando seguimento a essa manifestação foliã. Então a gente traz as 3 escolas do concurso, traz a Fundação de Mangueira e aí traz o terreiro, que é o nosso carro 2, que é o carro do concurso de 1929, que vai fazer referência ao Oxóssi, a São Sebastião e aos baluartes que viveram aquela data tão incrível. E aí a gente entra no nosso último setor, que são os frutos do legado. E a gente traz as raízes negras do Arranco, né, porque o Arranco completando 50 anos nessa volta do Marquês de Sapucaí. A gente traz a nossa ala das passistas plus-size, que também vão trazer são essas rainhas negras do Engenho de Dentro. E a gente fecha o carnaval com uma ala que homenageia todas as escolas de samba, uma ala que se chama Toda Escola é um Quilombo. E o nosso último carro, que é onde o samba é alforria, que é um carro que é o Brasil Terreiro. Então, é um carro todo em estamparia inspirado nas estampas africanas e afro-brasileiras, mas todas foram recriadas. E é uma grande confusão esse carro, de cores. A gente já ia chegar nesse assunto das estampas, mas antes eu vou falar exatamente, enfim, desse processo com o Gabriel e o Bora, né? Enfim, esse processo de barracão. E vejo que você trouxe também muito da linguagem deles para vocês, né? Como é que foi essa vivência desse tempo, assim, o que você trouxe nessa bagagem, as fantasias mais... Eles acabaram ganhando esse rótulo de artistas mais artesanais, apesar de todo o carnaval ser artesanal também, né? Mas isso é o que se fixou no trabalho deles e acho que refletiu também no que você pensou em fantasia e alegoria. Sim. Eu acho que assim, o período na Grande Rio, assim, era uma troca artística o tempo todo. Então, assim, eu absorvi muita coisa, assim como muita coisa ali, tipo, tinha um pouco de Antônio também, Claro. Isso vai se refletir muito, muito claro no desfile do Arranco. A gente ganhou muito material da Grande Rio, isso, assim, não precisa ser segredo, tem muita coisa que as pessoas vão identificar, isso aqui eu já vi. Mas a gente está tentando retrabalhar para dar uma nova, não só uma nova cara, mas um novo significado, principalmente. Mas eu acho que também o enredo do Arranco, ele pede essa linguagem do artesanal, né, do rústico. Eu gosto dessa pintura da madeira entalhada. Eu não sou tanto do acabamento de paetê, de espelhinho. Eu adoro, acho lindo, mas não é exatamente a minha linguagem. Pelo menos não para esse enredo. Talvez num futuro enredo seja. Sim, não, isso está também no seu traço de desenho, né? Os logos que você fez, isso está também nesse seu trabalho, né? Já era uma coisa que você vinha investigando também, né? Sim, com certeza. Eu acho que essa questão das ilustrações, do meu trabalho como designer gráfico, isso também vai ficar muito claro aqui. A gente está trabalhando muito com muita estamparia, e assim, os 3 carros todos têm estampas exclusivas, né? Estampas que foram desenhadas. É um recurso muito interessante, primeiro pelo custo, né? Assim, se você consegue fazer as estampas, um tecido para forrar um carro estampado, ele é o preço de você comprar um tecido um pouco mais nobre numa loja. Então, acho que dá uma cara Compensa, mais... Né? Compensa. As pessoas podem pensar que é uma coisa cara, mano, produzir um tecido específico, mas não é tanto. Não necessariamente. Então a gente traz isso muito, muito evidente nos 3 carros, principalmente no Abre-Alas e no carro 3. Isso vai ficar bem evidente. E aí, como é que você pensou esse jogo de estampas, né? É isso, né? Você fazia as estampas também para a Grande Rio, aqueles bandeirões do Abre-Alas também. Sim. Foram você, né? Como é que você pensou? O que você trouxe dessa expertise para esse desfile? Então, no Abre-Alas a gente tem uma estampa só, que é uma estampa que vai forrar praticamente o carro todo, é uma estampa de raízes, que traz essa questão das raízes africanas, e raiz é uma coisa que aparece muito na minha linguagem, é um signo que eu trabalho muito.
Falei, perfeito, eu quero usar isso, quero que o meu primeiro abre-alas tenha essa linguagem, essa cara. Depois a gente parte para o nosso carro 2, que não é exatamente uma estampa de forração, enfim, mas a gente trabalha com a estamparia digital para facilitar alguns processos. Então, é um carro que tem alguns estandartes para o Oxóssi e para São Sebastião, e eles foram primeiro pensados digitalmente, eu desenhei eles, para depois, enfim, entrar uma decoração, mas já é uma facilidade tanto pela questão do custo, mas como diminui o trabalho dos aderecistas. Pela questão de tempo, de logística, a gente tem que tentar correr. E aí o nosso último carro, que é o mais louco, que são 32 estampas diferentes. Cada parte do carro é uma estampa diferente, e ele vai ser... Ela é minha grande aposta. Assim. Veremos. Ele vai ter uma grande surpresa. Eu posso até antecipar. Vou deixar para o Thomas tentar arrancar essa parte dele, mas enfim, já dá para a gente passear e sentir um pouco do que o arranco vai apresentar, tanto narrativamente e visualmente. E como é tradição, o Thomas volta aqui para continuar o nosso papo. Meu chão foi terra batida, tinha um fundamento, pedaço de África, engenho de dentro, raiz ancestral no destino de Fá, o sangue malê no meu corpo a lufar, o ponto é reza cantada, axé de macumba, de zombeiro da folia, onde a arte verdura. Vamos dar agora um bate-bola mais rápido, assim, pra gente entender também as referências que você tem. A gente sempre tenta entender do carnavalesco uma referência visual que ele traz para o trabalho dele, que pode se refletir durante o desfile. Tem alguma referência visual que você carrega com você? Eu acho que, assim, tem algumas, mas eu acho que nesse desfile, principalmente no carro 2, por exemplo, que talvez seja a minha alegoria favorita, e Todos os Prazeres, pelo fato dele ter participado do concurso, a obra artística dele vai ser a base conceitual do carro. Então, você vai entender, você vai olhar o carro e você vai ler as obras dele. E a gente falando aqui agora de Zé Espinguela, não tem como fugir desse universo carnavalesco. Para a gente conhecer um pouco mais de você, um desfile favorito seu, assim, tem algum desfile que marcou favorito? a sua memória? Bom, eu tenho dois. Um que eu vou falar recente é o Exu da Grande Rio, por todo, não só por ser um desfile incrível, mas pelo envolvimento afetivo, enfim. Mas eu acho que o desfile que marcou minha formação, minha infância, enfim, é Cana Caiana da Imperatriz. Eu sou completamente apaixonado. Muito legal. E a gente falando aqui de cores, a gente olha no barracão, tem muitas cores assim, mas tem uma cor especial que vai se destacar? Eu acho que palha e ouro. Palha e ouro. Sim. É a abordagem que você tem algum motivo específico para você usar essas? Eu acho que pela questão de serem recursos visuais que funcionam, vai ter bastante verde e rosa também, o que foi até engraçado, porque a vice-presidente do Arranco, Dona Diná, que é uma costureira de mão cheia, ela costurou muita coisa do desfile, ela costurou toda a roupa da baiana, da bateria, ela pegava tudo para ela, é uma senhora bem idosa, mas assim, muito ativa. Ela falou assim, na minha época, nunca que a bateria do Arranco passaria de verde e rosa, isso é inadmissível. Você, meu filho, você é incrível, porque você conseguiu me convencer de que isso vai dar certo. Eu falei, conseguiu romper com uma tradição. Vai ter bastante verde e rosa. Poderia ter, muito legal. Esse diálogo também com as outras escolas também, muito legal. E a gente estava falando na primeira parte, né, com o Léo sobre a questão da estamparia, que vai se destacar bastante no seu trabalho. Mas tem algum outro material que você vai utilizar, que você gosta de trabalhar? A gente usa muita fita, muita fita. São quilômetros e quilômetros e quilômetros, tanto em alegoria quanto em ala. Acho que seria um material... Vai estar presente no seu desfile. Vai estar muito presente. Dar aquele corpo ali, né? E você estava falando na primeira parte de uma estampa em especial. Você pode adiantar pra gente, contar esse spoiler aí que então, estampa especial é essa? O nosso último carro, ele vai trazer essa homenagem a todas as escolas, a esse Brasil Terreiro. Então vai ter uma releitura das bandeiras das escolas de samba, numa coreografia de casais de Marcelo Porta-Bandeira. Que lindo, vai ser muito bonito, né? E a gente acompanha o seu trabalho, acompanha a sua releitura, os trabalhos que você imprime em cima dos brasões e tudo mais. Você já tinha feito na Grande Rio mesmo, até deu uma repaginada na própria logo da escola. Sim. Então, muito legal, expectativa para das outras escolas também. Vai ser bem legal. Muito bacana. E pra gente finalizar, Gonzaga, o que o público pode esperar de você enquanto carnavalesco e o que pode esperar do Arranco agora em 2023? Eu acho que pode esperar, não só de mim como artista, mas do Arranco como escola. É uma escola muito empenhada em fazer dar certo. Assim, não está sendo nem um pouco fácil. O Arranco é uma escola que está vindo da Intendente Magalhães.
tem muitas dificuldades financeiras, estruturais, e é o primeiro desfile na Marquês de Sapucaí da maior parte das pessoas que trabalham na escola. Então, essa questão de você saber fazer, de você estar acostumado a botar o carnaval de Sapucaí, isso é muito novo para a maior parte das pessoas. Para mim, como carnavalesco, para os diretores de carnaval, para a presidência, mas assim, todo mundo está se dedicando para fazer dar certo. Então, podem esperar um arranco pronto, bonito e digno. Muita força, né? Essa transição nunca é fácil, né? É uma realidade totalmente diferente, você chega na Sapucaí, mas a gente sabe que a escola já tem um samba que é muito bom e a gente sabe que o seu trabalho vai ser muito bem feito aqui no Barracão e o arranco vai passar bonito na Sapucaí. Muito obrigado, se Deus quiser. Que bom. Gonzaga, obrigado por você nos receber. Eu que agradeço vocês. Sigam o Gonzaga nas redes sociais, sigam o Arranco nas redes sociais, sigam o Carnavalize, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos esse papo gostoso que a gente teve aqui e carnavalize conosco. Que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!